Olá para você que está nos acompanhando nesse momento, seja muito bem-vindo à comunidade adventista do Encontro Vida. Esse é um lugar para você ser, pertencer e ter um encontro real com o nosso Deus. É motivo de muita alegria estarmos juntos mais uma vez. É motivo de muita alegria saber que você está aí do outro lado, assistindo a nossa programação. Olha, nós estamos muito felizes porque hoje nós estamos retomando uma programação que estava em stand-by por causa do nosso contexto de pandemia e tudo. Então, esse programa, já há algum tempo estava aí parado, mas estamos felizes porque estamos retomando mais uma vez o nosso programa Bíblia em Foco. E no dia de hoje nós estamos iniciando uma série muito especial na nossa programação. A série tem por título Salvo. Então, durante 4 episódios, eu quero convidar você a estar aqui junto com a gente. Durante esses 4 episódios, nós vamos tratar sobre esse assunto que é de extrema importância para cada um de nós, esse assunto que diz respeito a cada ser humano. Afinal de contas, o que seria de nós se não fosse a salvação, não é verdade? Todos nós precisamos de salvação, nós estamos neste mundo buscando a salvação, e quando nós abrimos a Bíblia, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós identificamos dentro da Bíblia um plano que Deus estabeleceu para que nós realmente pudéssemos ser salvos. Durante esta série, nós vamos estudar um pouquinho a respeito deste assunto, que é o tema da salvação. Eu quero convidar você para colocar aí na sua agenda, todos os domingos, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui pelo canal Vida Play, no nosso programa Bíblia em Foco, estudando a palavra de Deus, aprendendo mais sobre esse tema importante, que é o tema da salvação. Mas eu quero fazer um outro convite para você. O primeiro convite já fiz, que é para você acompanhar a nossa programação, acompanhar a nossa série. O outro convite é para que você possa compartilhar essa programação com os seus amigos. Então, assim, quero convidar você a espalhar o link dessa programação para os seus familiares, para os seus amigos, para que essas pessoas também possam ter contato aí com essa mensagem maravilhosa, a mensagem da salvação. Perfeito? Combinado assim? Então, 2 convites para você. O primeiro, para você não falhar nenhuma das nossas noites do nosso programa, e o segundo, para você compartilhar aí a nossa programação com os seus amigos. Hoje eu quero começar esse programa com o nosso primeiro tema. O primeiro tema da nossa série é pecado. Então nós já vamos começar essa série de uma forma, assim, vamos dizer, bem forte. Nós vamos começar essa série estudando exatamente o tema que diz respeito a cada um de nós. Afinal de contas, todos nós somos pecadores, não é verdade? Todos nós cometemos pecado, todos nós vacilamos em algum momento, todos nós em algum momento da nossa vida aí, fazemos alguma ou fizemos alguma coisa de errado. Esse assunto do pecado é um assunto muito delicado. E hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito disso. Quero convidar você, então, a fazer uma oração nesse momento, para que a gente possa já entrar no assunto e aprendermos um pouco sobre o que a Bíblia fala a respeito deste tema. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Maravilhoso Deus, queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Nós temos vivido, ó Deus querido, num contexto bem complicado. Esse mundo, ó Pai, vai de mal a pior. Mas louvamos o Teu nome, porque ainda assim podemos contar contigo, podemos contar com a Tua companhia, podemos contar com a Tua presença. Ainda assim podemos, Deus, confiar em Ti, que és Deus de amor, Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, por estarmos novamente retomando essa programação que é toda especial. E queremos pedir ao Pai que no decorrer deste programa o Senhor nos instrua, nos ajude a compreender este assunto que é de suma importância e que nós possamos realmente sermos pessoas salvas pelo sangue maravilhoso de Jesus. Deus, hoje vamos refletir sobre a realidade do pecado, entender um pouquinho da dinâmica do pecado. Que o Senhor também nos auxilie na compreensão desse tema, em nome de Jesus,
Amém. Por que é importante nós falarmos sobre o pecado? Por que é importante estudarmos sobre esse assunto? Qual é a importância de aprendermos o que é o pecado, qual a dinâmica do pecado, qual é a consequência que o pecado tem na vida da gente? Veja, esse tema do pecado é um tema muito importante. E hoje existem diferentes definições para o que é pecado. Há quem diga, inclusive, que o pecado não existe. Existem muitas pessoas que dizem por aí que o pecado é apenas uma ilusão. Mas uma coisa é fato: todas as vezes que nós olhamos para o mundo ao nosso redor, todas as vezes que nós olhamos para a situação da sociedade nos dias de hoje, eu tenho certeza que você, assim como eu, é capaz de identificar que existe alguma coisa de errado com o mundo. Então, o retrato do mundo hoje nos mostra que a coisa não vai bem. A coisa vai de mal a pior. O mundo parece algo que foi criado e alguém veio e bagunçou a história. E de fato essa é uma verdade. O mundo foi criado de forma perfeita, o mundo foi criado perfeito quando saiu das mãos de Deus, mas alguém veio e bagunçou a história inteira. Nós vamos aprender um pouco hoje a respeito da dinâmica do pecado. E é importante entendermos este assunto para que nós, de fato, compreendamos a questão da salvação. Entender a dinâmica do pecado é importante no contexto da salvação, porque nós precisamos entender que nós somos salvos de alguma coisa. Nós precisamos ser salvos de algo. Nós somos salvos por Cristo do pecado, da escravidão do pecado. Se nós não tivermos uma mentalidade bem definida sobre o que é pecado, nossa mentalidade sobre a salvação também estará distorcida. Por isso eu quero convidar você neste momento a ler comigo um texto na Bíblia que mostra o primeiro pecado, o que nós chamamos de pecado original, aquele que veio a existir lá no Jardim do Éden, ainda num contexto de perfeição. Se você está com sua Bíblia aí, quero convidar a abrir nesse momento, no livro de Gênesis, no capítulo 3, e nós vamos ler alguns versos aqui em Gênesis, no capítulo 3. E o primeiro verso que eu quero ler com vocês é exatamente o versículo de número 1. O versículo 1 de Gênesis 3 diz assim: Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3 nos apresenta a dinâmica da tentação. Nesse texto especificamente, Satanás utiliza algumas estratégias para levar o primeiro casal criado por Deus à desobediência, para levar Adão e Eva a se distanciarem de Deus, a se distanciarem do plano de Deus. Quando você estuda o capítulo 3, você percebe que Satanás utiliza algumas estratégias nesse contexto. E nós podemos dizer que no versículo 1, existe o primeiro passo de Satanás para levar Eva a cometer o pecado. Portanto, o primeiro passo de Satanás para levar Eva a pecar é fazer Eva duvidar daquilo que Deus tinha dito. Então, o primeiro passo de Satanás é colocar dúvida na mente de Eva. Fazer ela duvidar da palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Todas as vezes que o diabo consegue êxito neste primeiro passo, todas as vezes que ele vence a batalha nesse primeiro passo, todas as vezes ele vence também a guerra. Se o diabo consegue colocar dúvidas na mente humana com relação à palavra de Deus, quase sempre ele vai vencer a guerra.
Quando estava diante de Eva, ali, na figura da serpente, o diabo utiliza a primeira estratégia: colocar dúvidas na mente de Eva em relação à palavra de Deus. Mas com Eva, Satanás não teve êxito. Por isso que nós enxergamos no versículo 2 a resposta de Eva a Satanás. Diz o texto: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O verso 4 nos mostra algo muito importante, que é a resposta da serpente para Eva. Diz assim o texto: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Nesses textos, nós identificamos a segunda estratégia de Satanás para levar Eva ao pecado. Vejam, a primeira estratégia era colocar dúvidas na mente de Eva acerca da palavra de Deus. A segunda estratégia de Satanás aqui é conduzir Eva a um questionamento. Será que era realmente isso que Deus queria dizer? Ô Eva, Deus disse para você não comer do fruto, mas será que era realmente isso que Ele queria dizer? Portanto, quando nós enxergamos o diálogo entre a serpente e Eva, nós percebemos que a serpente vai estreitando o diálogo e tentando fazer com que Eva chegue a duvidar da palavra que Deus havia dito. Quero convidar você a ler os versos 5 e 6. Diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, era boa e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nesse ponto do texto, nós percebemos a terceira estratégia de Satanás. Então, recapitule comigo. Primeira estratégia, ele leva Eva a duvidar da palavra de Deus. Primeira estratégia. Segunda estratégia, ele coloca na mente de Eva um questionamento. Será que era realmente isso que Deus estava querendo dizer? E na terceira estratégia, Satanás procura levar Eva a duvidar das boas intenções de Deus. Nesse ponto do texto, nós percebemos que a impressão que dá é que a serpente estava dizendo o seguinte, o diabo dizendo para Eva: olha, o que Deus na verdade tem medo é de que você, Eva, desfrute das coisas boas da vida. Portanto, quando nós olhamos para esse diálogo entre a serpente e Eva, nós percebemos que a estratégia dela é levar Eva a pensar que Deus queria privá-la das coisas boas dessa vida. Olha, será que isso não se repete também na nossa vida? Será que em algum momento também nós não chegamos a questionar se Deus realmente não quer nos privar das coisas boas da vida? Eu quero dizer uma coisa muito especial para você. Existem muitas pessoas hoje que acabam não querendo ser cristão ou não querendo ser um seguidor de Cristo, porque elas entendem que elas precisam desfrutar das coisas boas da vida. Certa vez, alguém disse para mim o seguinte: Ronailson, eu só vou ser um crente, a pessoa falou com essas palavras, eu só vou ser um crente quando eu estiver bem velhinho, porque eu ainda tenho muitas coisas boas para aproveitar, eu ainda tenho uma vida inteira pela frente, tenho muitas coisas na vida para aproveitar. A ideia que muitas pessoas têm hoje em dia é que a vida cristã, a vida de relacionamento com Deus, nos priva das coisas boas da vida. Se você parar para analisar, esse foi o ponto de argumento do diabo para com Eva.
ele chega para Eva e diz: ô Eva, você precisa duvidar do que Deus está dizendo. Você precisa questionar se foi isso realmente, se era isso realmente que Deus queria dizer para você. Você precisa questionar se Deus de fato é confiável. E questionar se Ele realmente não quer privar você das coisas boas da vida. Aqui nós temos um ponto muito especial nessa história. Se nós quisermos realmente aproveitar as coisas boas da vida, sem Deus, qual será o resultado? Qual é o resultado de aproveitar as coisas boas, entre aspas, da vida, sem Deus diante de nós? No contexto da história que nós estamos analisando aqui, Eva chegou à conclusão de que Deus não era confiável. Exatamente por isso, ela estende a mão, pega do fruto que Deus havia proibido de comer, e ela então come do fruto. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: em que momento Eva pecou? Quero que você pense nessa pergunta. Em que momento Eva pecou? Ela pecou no momento em que comeu do fruto? Ou ela pecou antes de comer do fruto? E aí? Qual é a sua resposta? Eva peca no momento em que come do fruto, ou ela peca antes de comer o fruto? Antes de Eva comer o fruto, algo acontece no coração de Eva. Antes de Eva estender a mão e tomar o fruto e mastigar o fruto, algo acontece no coração, na mente de Eva. E esse é um ponto muito importante na nossa mensagem de hoje. É um ponto muito importante para nós compreendermos a dinâmica do pecado. Quando Eva comeu do fruto, eu quero dizer isso para você, bem pausado para você compreender. Quando Eva comeu daquele fruto, Eva já tinha cometido pecado. Como assim, Ronailson? O pecado não era comer o fruto? Como é que Eva pecou antes de comer o fruto? Como é que é isso? Isso é o pecado. Quando Eva decidiu comer do fruto, Eva decidiu tirar Deus da jogada. Quando Eva decidiu comer do fruto, Eva decidiu excluir Deus da equação. Quando ela decidiu comer do fruto, era como se ela estivesse dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei qual é a melhor decisão para mim. Eu sou o dono do meu nariz. Eu mando na minha vida. Eu faço o que eu quero. É por isso que quando você lê o texto, no capítulo 6, o texto vai dizer que Eva olhou para o fruto e ela julgou que o fruto era agradável, ela julgou que o fruto era desejável, era bom para dar entendimento e assim por diante. Essas palavras nos mostram o auto-julgamento de Eva em relação ao fruto. Significa dizer que, neste ponto, Eva desconsiderou completamente a palavra de Deus. Neste ponto, Eva deixou Deus de lado. E sabe o que Eva coloca no lugar de Deus? Eva entroniza no seu coração o próprio eu. Eva coloca o próprio eu no lugar de Deus. Portanto, quando Eva come do fruto, ela já tinha cometido o pecado. Ela já tinha colocado o eu no trono do seu coração. E já tinha excluído Deus da jogada. Quando nós compreendemos essa questão, nós entendemos de fato qual é a dinâmica do pecado. O pecado cometido por Adão e Eva causou de forma instantânea algumas consequências. Vamos à consequência de número 1. Está no verso 7 do capítulo 3. Eu vou ler para você. Abriram-se então os olhos de ambos,
E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esta é a primeira consequência do pecado de Adão e Eva. Eles tiveram uma terrível sensação de estarem nus. Eu acho interessante a forma com que a Bíblia utiliza para exemplificar a condição humana. Ela utiliza palavras reais, expressões reais, naturais, para desenhar a condição humana após o pecado. Naquele momento em que Adão e Eva comeram do fruto, imediatamente, instantaneamente, eles olharam para si e eles tiveram uma terrível sensação de estarem nus. Sabe qual foi a decisão tomada por Adão e Eva? Eles correram, pegaram as folhas para cobrir a sua nudez. As folhas de figueira representam aqui a tentativa do ser humano de resolver os nossos problemas. Todas as vezes que os problemas vêm sobre nossa vida, nós costumamos a tentar resolver o problema. Isso é natural. Quando você enfrenta um problema, você busca resolver os seus problemas. Todos nós precisamos de fato fazer isso. Mas quando o assunto é pecado, eu quero dizer uma coisa com muito carinho para você. Nós somos impotentes. Quando o assunto é pecado, nós não temos forças para solucionar os problemas. E é aí que entra Deus. Porque Deus é aquele que nos ajuda a solucionar o problema do pecado. É Deus que nos dá forças para isso. Portanto, a tentativa de Adão e Eva de cobrirem a sua nudez com folhas era a tentativa humana de resolver o problema do pecado. Em outras palavras, eu posso dizer para você que em toda a história da humanidade, essa foi a primeira tentativa do homem de alcançar a salvação pelas obras. Portanto, as roupas de folhas de Adão e Eva representavam a salvação pelas obras. Sou eu tentando resolver o meu problema do pecado. Sou eu tentando resolver a minha condição de perdido. E sabe o que acontece com as roupas de figueira? As folhas secam e novamente a nudez aparece. As folhas representam nossas tentativas humanas para resolver o problema do pecado. E é óbvio que essas tentativas não resolvem. Por isso que Deus teve que construir para Adão e Eva roupas que fossem duráveis. Por isso que o cordeiro morreu para que eles fossem revestidos ou vestidos da pele de cordeiro. E a pele do cordeiro simboliza a forma que Deus utiliza para resolver o problema do pecado. A segunda consequência do pecado de Adão e Eva está no verso 8. Quero ler com você. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores dos jardins. Vamos imaginar a cena. Eles acabaram de cometer pecado. De repente, Deus começa a chamar Adão e Eva no jardim do Éden. O que Adão e Eva fazem? Eles se escondem da presença de Deus. Agora pense em algo. Quem era Deus para Adão e Eva? Deus era o Pai amoroso. Deus foi aquele que criou Adão e Eva. Então Deus costumeiramente ia no jardim, se relacionavam com Adão e Eva. Você sabe disso. Mas quando eles pecaram, eles foram acometidos por uma sensação terrível de medo para com o seu Criador. Essa sensação de medo entre Adão e Eva e Deus nos evidencia algo muito importante. Essa sensação de medo nos mostra
que o relacionamento entre Deus e o homem fora rompido. Por que Adão e Eva sentiram medo quando Deus apareceu no jardim do Éden? Porque o relacionamento harmonioso que havia entre Deus e o homem foi rompido com a entrada do pecado. Quando o pecado entrou na raça humana, a primeira consequência foi a sensação de nudez. A segunda consequência, eles tiveram medo. O relacionamento foi rompido. E a terceira consequência, quando o relacionamento entre o homem e Deus foi rompido, isso também gerou um rompimento no relacionamento entre homem e mulher. Portanto, eu posso dizer que esse relacionamento vertical entre o homem e Deus, ao ser rompido, consequentemente gera um rompimento no relacionamento horizontal entre o homem e o homem. Qual é a prova disso? Quando Deus chega para Adão e pergunta: Adão, o que foi que aconteceu? Qual é a resposta de Adão para Deus? A mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Essa resposta de Adão nos mostra que aquele homem que estava em harmonia com a sua esposa, agora começara a jogar a culpa nela. Esse ponto da história nos mostra o fim da harmonia entre o casal mais perfeito da história da humanidade. Aqui começa o fim da harmonia do casal mais perfeito que já existiu. E hoje em dia, você nota esse mesmo efeito reverberando nos casais. Afinal de contas, quando você olha os casais hoje em dia, não, a culpa é dele. Ela é assim. Ele não liga para mim. Ele não me dá atenção. Todas essas desarmonias que existem nos casais hoje, é uma reverberação daquilo que aconteceu naquele dia fatídico lá no Jardim do Éden. A quarta consequência do pecado na vida de Adão e Eva, a terceira, está no verso 13. Eu vou ler com vocês. Diz assim: Disse o Senhor à sua mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Aqui está a terceira consequência do pecado. Com a entrada do pecado, o ser humano ficou alienado de si mesmo. Então vamos recapitular. Com a entrada do pecado, houve um rompimento do relacionamento entre Deus e o homem, um rompimento do relacionamento entre o homem e o seu próximo, e um rompimento do relacionamento entre o homem e ele mesmo. Diante da indagação de Deus, e olha que quando Deus chega para Eva, Deus diz assim: Ô Eva, o que foi que você fez? Então Deus está dizendo claramente que havia a parcela de culpa de Eva no ato pecaminoso. Mas o que Eva diz para Deus? A serpente, Senhor, que o Senhor me deu, a serpente, aliás, me deu do fruto e eu comi. Isso evidencia a nossa dificuldade de reconhecer os nossos erros, nossa dificuldade de reconhecer as nossas falhas, nossa dificuldade de reconhecermos que nós somos pecadores. Nós temos dificuldade de fazer isso, amigo. Eu sei que você tem dificuldade de reconhecer os seus pecados. Eu tenho dificuldade de reconhecer os meus erros. E esse problema, essa dificuldade de reconhecer as nossas falhas, começaram aqui,
Deus disse, você fez isso, Eva. E Eva disse, não, não foi eu, foi a serpente. O diabo é o culpado. É óbvio que ele tem sua parcela de contribuição na história. Mas cada ser humano, no dia de hoje, cada um de nós, temos nossa responsabilidade pessoal quando o assunto é pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos muita facilidade de falar dos pecados alheios. Muita facilidade. Aliás, nós falamos dos pecados do vizinho, nós falamos dos erros do pastor, nós falamos dos pecados dos nossos irmãos da igreja, não é verdade? Aliás, tem gente por aí que tem prazer em falar da vida dos outros. Certa vez, alguém me disse o seguinte, nossa, como é bom falar mal da vida alheia, né? O tempo passa que a gente nem observa. A gente começa a falar e de repente passou-se 1 hora, 2 horas, é muito bom falar mal da vida alheia. Nós temos facilidade de falar dos pecados dos outros. Nós temos facilidade de apontar os erros dos outros. Mas temos dificuldade de falar dos nossos próprios erros. Temos dificuldade de reconhecer os nossos próprios pecados. Ou seja, nós nos alienamos de nós mesmos quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado entrou na raça humana. Nós percebemos aqui, querido amigo, o rompimento do relacionamento entre Deus e a humanidade. Num livro intitulado Igreja é Essencial, o seu autor, Valmir Rosa, diz uma coisa muito interessante com relação ao pecado. Ele diz que o pecado nada mais é do que a quebra de relacionamento. Nós muitas vezes encaramos o pecado apenas como atos, ações. Algumas pessoas dizem, pecado é roubar, pecado é adulterar, pecado é consumir drogas, é beber, enfim. Nós limitamos pecado a ações. Só que pecado é algo muito mais profundo do que meras ações. O ato de Eva comer do fruto foi apenas uma consequência do pecado. Ela come do fruto quando peca. Ela come do fruto quando exclui Deus da jogada. Ela come do fruto quando introniza o próprio eu na sua vida. Portanto, pecado não se limita às ações. Pecado, na verdade, é algo mais profundo. Pecado tem a ver com o estado da nossa mente e do nosso coração. Então, pecado não são ações. Pecado é um estado. Eu quero ler com vocês um verso que está em Gênesis, no capítulo 1. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Verso 26 e 27. Diz assim o texto. Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais da terra, os répteis que rastejam pela terra. E o verso 27 diz assim, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto nos revela algo muito especial. Ele diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não vou entrar nesse assunto da imagem e semelhança, mas quero dizer apenas uma coisa sobre este assunto. Imagem e semelhança é algo muito profundo em relação à criação. O fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, testifica de que nós fomos criados parecidos com Deus. E eu posso incluir aqui, física, espiritualmente, intelectualmente e no nível dos relacionamentos. Então, nós fomos criados à imagem de Deus. Agora, leiam comigo outro verso. No capítulo 5 de Gênesis, verso 3.
capítulo 5, versículo 3. Diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Você percebe que quando Adão gera os seus filhos, ele não gera conforme a imagem e semelhança de Deus. O texto diz que os filhos de Adão foram gerados conforme a sua imagem e semelhança. Então deixa eu dizer uma coisa especial para você. Naquele dia, lá no jardim do Éden, naquele dia escuro, alguns chamam esse dia o dia mais terrível da história humana. Naquele dia aconteceu alguma coisa no jardim do Éden que não parou mais. Alguma coisa aconteceu naquele dia no jardim do Éden que se alastrou por toda a criação, que todos os seres humanos foram afetados. Alguma coisa aconteceu que não parou mais. A prova disso é que no capítulo 4 de Gênesis, depois do 3, obviamente, o que acontece? Caim mata Abel. Então você sai de uma realidade onde tudo era perfeito, bonito, para a entrada do pecado, e agora a raça humana começa a se degenerar. Os seres humanos não mais pareciam com Deus. Agora eles passaram a parecer uns com os outros. Quando nós olhamos esse quadro, a Bíblia não deixa claro como é que um pecado, como é que esse efeito pecaminoso passa de um ser humano para o outro. A Bíblia não deixa isso claro. A Bíblia apenas mostra que todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz que por causa de um único homem, entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia não diz como é que isso acontece. Não deixa claro como é que esse efeito acontece. Mas o certo é que o pecado naquele dia, assumindo como se fosse um efeito de uma pandemia global, e nós entendemos muito de pandemia, o pecado atingiu toda a raça humana. Se você voltar os olhos para o Gênesis, você vai perceber que Eva pecou, porque Eva colocou algo no lugar de Deus. O que ela colocou no lugar de Deus? O desejo pessoal pelo fruto. Ela colocou alguém no lugar de Deus. O que ela colocou no lugar de Deus? O próprio eu. Nesse aspecto, George Knight faz uma definição chocante sobre o que é pecado. Ele diz que o pecado é amor. Exatamente, eu vou dar 3 segundos para você digerir isso. George Knight diz que pecado é amor. Como assim, Ronailson? E não é qualquer amor. Já ouviram falar num amor chamado amor ágape? A palavra ágape é uma expressão grega, que o Novo Testamento usa para exemplificar o amor de Deus. Então o amor de Deus é o amor ágape. E George Knight diz que o pecado é o amor, nesse sentido ágape. Vou ler alguns textos com você, para você compreender este assunto. Lucas, no capítulo 11, versículo 43. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, para acompanhar, vai ser de suma importância. 11:43 de Lucas diz assim: ai de vós, fariseus, por que gostais da primeira cadeira nas sinagogas? A palavra gostar aqui nesse texto é a palavra grega ágape, ou como está no texto, agapau. Vocês gostam dos melhores lugares. Amor ágape.
Outro texto, 2 Timóteo, no capítulo 4. Vou abrir aqui minha Bíblia, quero convidar você a abrir a sua também. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Eu estou procurando com uma só mão, então fica mais difícil. Você que está com as duas mãos disponíveis aí, fica mais fácil. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, Demas amou o presente século. A palavra amar aqui é a palavra ágape. Ou seja, Demas colocou o presente século no lugar de Deus. O século foi mais amado por Demas do que o próprio Deus. E aí eu quero ler um último texto nessa sequência, que é 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você percebeu? Se você olhar para esses textos com carinho, esses textos não vão dizer que existe um problema com o mundo. O texto não perde tempo dizendo que há um problema com o mundo. O texto diz claramente que o problema é colocar o mundo no lugar de Deus. Portanto, nós pecamos quando nós colocamos coisas no lugar de Deus. Nós pecamos quando nós entronizamos pessoas no lugar de Deus. Nós pecamos quando nós excluímos Deus da jogada. Quando nós subtraímos Ele da nossa vida. Pecado, grave isso na sua mente. Pecado é quebra de relacionamento. Isso é pecado. Então, nesse sentido, pecado tem a ver com relacionamento. Pecado é a forma com que nós nos relacionamos com Deus. E eu posso me relacionar com Deus em pecado de que forma? Tirando Ele da jogada. Nesse sentido, o pecado não é impessoal. O pecado é pessoal. Porque é a forma com que eu me relaciono com Deus. Se eu excluo Deus da jogada, estou pecando. Mas o pecado tem um segundo aspecto, que é o aspecto moral. Então grave isso. O pecado não é impessoal. O pecado é pessoal, mas o pecado também é moral. Ou seja, você escolhe fazer. Você escolhe tirar Deus. Você escolhe colocar o eu no lugar de Deus. Você escolhe ser o dono da sua vida. Você escolhe não seguir a Deus. Você escolhe seguir os seus próprios caminhos. Você escolhe colocar as folhas de figueira. Você compreende? Então, o pecado é uma escolha livre da vontade. De vontade própria eu escolho. Um autor certa vez disse o seguinte: pecado é o punho cerrado da criatura na face do Criador. Outro autor disse uma outra frase interessante. Ele disse: pecado é um tapa do filho na face do pai. Então, o pecado é um ato de rebelião contra Deus. Quando nós pecamos abertamente, nós estamos nos rebelando contra Deus. Então eu quero dizer uma coisa muito especial para você.
Pecado não se resume a atos. Pecado não é só aquelas ações momentâneas, esporádicas que você faz. Pecado é um estado. Eu vou exemplificar isso para você. Eu sei que você já entendeu. Mas imagina que você tem um pecado aí que você deseja vencê-lo. Pode pensar, qual seja o pecado que você queira vencer? Talvez seja uma droga, não sei. Talvez seja a pornografia, não sei. Talvez seja a mentira, tem gente que mente, enfim. Imagina que você queira vencer esse pecado, seja o pecado A, o pecado B, C, ou o alfabeto inteiro, se você preferir. E chega um momento em que você vence esses pecados. Eu pergunto para você, venceu todos os pecados, pecado A, pecado B, pecado C. Responda essa pergunta. Você deixou de ser pecador? Sim ou não? Eu acho que você sabe a resposta. Mesmo quando nós vencemos os pecados, as diversas ações erradas, nós ainda continuamos sendo pecadores. Mesmo quando a pessoa que batia na esposa deixa de bater, mesmo quando aquele que consumia drogas não consome mais, mesmo quando o marido que adulterava não adultera mais, quando nós vencemos todos os nossos pecados, uma coisa é certa, nós ainda seremos pecadores. Porque o pecado é um estado. Então você vence os seus pecados, mas a tua natureza ainda é uma natureza pecaminosa. E reconhecer isso é o primeiro passo para a salvação. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando reconhecemos que o nosso estado é esse, quando reconhecemos que as ações erradas que nós fazemos só acontecem porque nós somos, nós então damos o primeiro passo para a salvação. Quando nós reconhecemos de fato que somos pecadores. Como é que você entende o pecado? Algumas pessoas entendem o pecado apenas como atos, ações esporádicas que acontecem na vida. Se nós fôssemos ilustrar este pensamento, nós poderíamos ilustrar nessa figura que você está enxergando aí na sua tela agora. Ou seja, uma pessoa que está em pecado é uma pessoa que está desabando de uma escada, onde o topo da escada é a perfeição. O topo da escada é o ser justo, o ser perfeito. Cada degrau dessa escada são as boas ações, as boas obras. E lá a base, o fundo da escada é o fundo do poço. Então alguém que está em pecado, alguém que é pecador, é alguém que está desabando escada abaixo. Muitas pessoas entendem o pecado desta forma. Se nós resumirmos o pecado apenas dessa forma, sabe o que nós vamos ter que concluir, querido amigo? Nós vamos ter que concluir que uma vida sem pecado é exatamente igual a essa outra imagem que você está vendo. Na verdade, o oposto da imagem anterior. Alguém que não comete pecado é alguém que está subindo o degrau da santidade, da perfeição. Então, lá em cima, no topo da escada, é a perfeição. E essa pessoa está subindo, fazendo obras boas, fazendo coisas boas, então ela vai chegar à perfeição. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quem era que encarava o pecado dessa forma? Os fariseus no tempo de Jesus. Os fariseus olhavam para o pecado apenas como ações. Se eles deixassem de fazer as suas ações erradas, então eles chegariam à perfeição espiritual e estariam
prontos para serem transladados para o céu. Era assim que os fariseus encaravam a salvação, subindo os degraus da perfeição, até alcançar a salvação. Mas estar salvo não é isso. Estar salvo é algo, totalmente diferente. Eu posso dizer que estar salvo envolve duas coisas. Primeiro, estar salvo envolve aceitar a Cristo e o seu sacrifício na nossa vida. Segundo, estar salvo significa ter um coração transformado pelo sangue de Jesus. Todos aqueles que estão salvos hoje, não estão salvos porque deixaram de ser pecadores. Porque nós só deixaremos de ser pecadores quando Jesus voltar nas nuvens do céu. E quando Ele transformar, como diz o apóstolo Paulo, este corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade. E ainda assim, nós seremos santos, mas seremos pecadores redimidos. Então o pecado não se resume em ações, o pecado se resume em estado. Você deseja de coração estar salvo em Cristo Jesus? Primeiro, precisamos aceitar a Jesus na nossa vida. Segundo, precisamos de um coração transformado pelo poder de Cristo. Você deseja isso para você? Deseja estar salvo em Jesus? Deseja segurar nas mãos de Cristo e dizer assim: sim, Senhor, eu sou um pecador. Eu, vez outra, cometo os meus vacilos. Vez outra, o pé resvala e eu caio. Senhor, eu estou, talvez, quem sabe aqui, com os joelhos feridos de tanto cair no chão, por causa dos meus erros, dos meus pecados, dos meus vacilos. Algumas vezes, Senhor, cheguei até a duvidar de Ti. Algumas vezes achei que o Senhor não queria que eu fosse feliz. Algumas vezes pensei até que você não se importava comigo. Mas eu quero realmente, Senhor Deus, estar salvo em Ti, porque sozinho eu não consigo. A única coisa que eu posso conseguir neste mundo é colocar umas folhinhas de figueira que logo, logo se secam. Mas somente os méritos de Jesus pode nos dar a salvação. Você deseja estar salvo em Cristo Jesus? Sim? Que maravilha. Eu quero orar com você nesse momento, para nós concluirmos este programa. Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós reconhecemos que somos pecadores. E nós não poderíamos fazê-lo se não fosse a ação do Teu Espírito em nós. Obrigado porque mesmo sendo pecadores que somos, o Senhor está disposto a nos perdoar os pecados, a nos purificar de toda a injustiça. Nossa oração nesse momento, querido Deus, é: ajuda-nos a estar salvos em Ti, porque somente os Teus méritos, Teus maravilhosos méritos, pode nos dar a salvação. Cuida de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.